Fala galera, senhoras e senhores, o Santos foi humilhado, o Santos está acabado, o Santos está no chão, galera. Neymar acaba de deixar o campo depois dessa vergonhosa, dessa humilhante derrota por um time que está na pior condição também, que está na mesma condição que o Santos, de um time que está em reconstrução, de um time que não é isso tudo. O placar não é que o Santos perdeu para um Barcelona, que o Santos perdeu para um Palmeiras, que o Santos perdeu para um PSG, que o Santos perdeu para um time grande, com um time que está fazendo um campeonato, um ano maravilhoso, um ano estrondoso. O Vasco está pelengando, o Vasco está tentando buscar se reconstruir também. O Vasco vive sendo eliminado de competição uma atrás da outra. O Vasco não é esse time e o Santos parece que o Santos apequinou demais. O Santos não consegue encontrar o seu futebol. O Santos preparou a festa, convidou o seu adversário e foi humilhado. O Santos está acabado e o Neymar em plantas ali mostrou o que é o Santos. É um jogador extremamente conhecido, um jogador totalmente aí tentando se reconstruir também depois de 2 anos praticamente parado, tentando buscar, tentando reencontrar a sua melhor forma no Santos, onde ele brilhou no começo da sua carreira. Ele vê o Santos acabado, um Santos humilhado, um Santos que não consegue reagir, um Santos que a gente viu que se apequinou demais, galera. 6-0 pro Vasco, o Vasco que está brigando também, que está tentando sair da degola do Campeonato Brasileiro, que está a uma posição abaixo do Santos. O Vasco não é isso tudo, o Vasco nem é para ganhar do Santos disso tudo, mas o Santos entregou mais uma vitória esmagadora pro Vasco, e o Vasco humilhou o Santos, o Vasco deixou o Santos no chão, o Vasco escreveu mais um capítulo da história vergonhosa do Santos, deixou o Santos aí na sua pior derrota da sua história no Campeonato Brasileiro, e o Santos vai ter que brigar muito, vai ter que lutar muito para sair desse momento horroroso. O Santos que tem o Neymar, o Guilherme vaiado o jogo inteiro, o Santos tem o Roleiser, parece que esse jogador só jogou contra o Corinthians, o Corinthians levantou o jogador, que depois disso ele foi vendido para o Benfica, e depois esse jogador, quando entra, também não faz nada, barra real. O Santos não tem um time totalmente horroroso, totalmente que não dá para competir. O Santos tem time que dá para competir, mas falta comando, falta entrosamento, falta futebol, falta tudo, falta coração, falta garra, e por isso talvez que o Neymar tenha saído de campo aos prantos, porque ele mesmo dá pra ver que não tem como seguir em frente com um time horroroso, com um time que deixa na mão ele toda hora, né, galera? Então a gente viu, o Santos entregou mais um capítulo vergonhoso aí no Campeonato Brasileiro, mais um capítulo vergonhoso na sua história, e o Vasco também não precisa, o Vasco não tem que nada de comemorar, não tem que se empolgar, tem que ficar contente sim, é claro. Foi uma vitória muito boa, mas o Vasco não é isso tudo. Se o Vasco pegar um time organizado, vai pelengar de novo, vai se acertando com o Fernando Diniz, sim, tá se acertando. O Fernando Diniz tá mostrando sua cara no Vasco, dá pra ver isso, mas o Vasco não é isso tudo. Até esses dias, torcedores do Vasco estavam batendo na porta, brigando, criticando o seu jogador, porque o Vasco na tabela, o Vasco ganhou do Santos, mas tá abaixo nos pontos do Santos. Então, o Vasco não é isso tudo. O Santos precisa buscar o seu melhor futebol, a sua melhor aura, buscar também ajudar o Neymar, porque o Neymar tá se queimando com um time desse horroroso, um time desse que não dá para brigar por nada, a não ser brigar contra o rebaixamento, né, galera? É isso que a gente viu, é isso que a gente vê, é o Santos de hoje, é o Corinthians também de hoje, que perdeu de ontem, que perdeu pro Bahia. O Corinthians é um time também que não se encontra dentro de casa, fora de casa, é vergonha atrás de vergonha. Esses times não conseguem entrar no eixo, não conseguem entrar no centro, encontrar um futebol mediano para poder jogando um futebol linear, que dá para ver que o time tem um padrão de jogo. O time do Corinthians ou é 8 ou é 80, é a mesma coisa do Santos, faz um jogo bom, um jogo horroroso, e por isso que esses dois times estão passando vergonha no Campeonato Brasileiro. Ontem foi o Corinthians e agora o Santos, humilhado, estranchado pelo Vasco, que também é um timeco, não é um time, não é isso tudo, é um time que está pelengando para tentar buscar e entrar nos trilhos também, como o Santos, Corinthians, etc. Então, cara, o Santos, uma vergonha, o Corinthians, uma vergonha também, e o Vasco aí, pelo menos nessa rodada, é o glorioso, é o Vasco, e vai ser, e tem que comemorar sim, porque fez um jogo
de 6-0 contra o Santos e deixou o time do Neymar no chão. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, sua inscrição muito importante nesse vídeo. Com Deus, fui!